Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês mais esse dia e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de todos vocês. Eu sou Wanderson Odetaro e já peço que você deixe aí seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que você possa abençoar outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, algo que você queira sugerir para o crescimento do canal ou deixar registrado. E se inscreva no canal se não for inscrito. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal, é um ato pequeno seu, mas que é grande aqui para o crescimento do canal, você vai estar ajudando muito. E hoje eu trago para vocês uma mensagem que eu já trouxe aqui hoje, que é sobre Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. E essa passagem é uma passagem importante, eu senti no meu coração de trazer algo a mais para vocês, quando eu fiz a mensagem do dia aqui, porque eu acho que tem uma mensagem forte, tem um ensinamento muito forte que pode estar acrescentando na sua vida, pode trazer algo grandioso para a sua vida. E é realmente uma bênção essa palavra para a nossa vida. Onde Jesus e Pedro caminhou sobre as águas. Os únicos na Bíblia que caminharam sobre as águas, que andaram por sobre as águas. E a partir do versículo 22, para não me alongar muito, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Pai amado e querido, aqui nesse momento, Pai, está a palavra do Senhor que eu acabei de ler, meu Pai. E que não seja eu que esteja lendo, não seja eu que venha estar trazendo, Pai, a palavra aqui, mas sim o Espírito Santo por meio de mim. Que eu seja elo, Pai, entre o Senhor e todos aqueles que nesse momento estão assistindo esse vídeo, estão recebendo, Pai, essa palavra. E que essa palavra não seja uma palavra simplesmente jogada ao vento, Pai, mas sim uma semente fértil que venha a estar enraizando no coração de cada um desses que estão vendo o vídeo nesse momento, Pai. E venha frutificar para a vida de outros, Pai, fazendo com que a palavra do Senhor seja espalhada sobre todos os cantos dessa terra, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos hoje e sempre. Amém e amém. Meu querido, minha querida, já no início aqui ele diz, logo a seguir, ou seja, tinha passado ali já um milagre, que é aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus mostrou que ele tinha um poder sobre as leis da química, onde a ciência diz que ninguém pode criar coisa nova e sim transformar. E aqui, de 5 pães e 2 peixinhos, ele transformou em milhares ali de peixes e pães, para, como diz a palavra aqui, a própria palavra, dar alimento a toda aquela multidão de pessoas. Antes disso, a gente já tinha visto também ele sendo o Deus Todo-Poderoso sobre as leis do tempo, as leis do tempo em si, porque ele acalmou a tempestade naquela mesma região, naquele mesmo mar ali, no Mar da Galileia, naquele mesmo local, na frente dos discípulos, onde ele estava dormindo, e ele depois veio acordar e acalmar a tempestade. E a gente viu ele também sendo milagre na vida daquele homem no poço de Betesda, onde ele veio a curar aquele paralítico, sendo o todo-poderoso sobre as leis da medicina, curando aquele paralítico que não tinha cura. E agora a gente vê ele sendo o Deus todo-poderoso sobre as leis da física, vindo a andar sobre as águas, onde a física iria fazer com que ele afundasse naquela água. Mas não,
Ele ali naquele momento anda sobre as águas e faz com que Pedro ande sobre as águas pela fé de Pedro. E a gente vê isso que aconteceu logo após esses milagres. E ali Jesus mandou, compeliu, ele forçou os discípulos a ir para o outro lado. A gente, quando está na presença de Deus, meu irmão, a gente quer permanecer na presença ali de Jesus. Aqui, os discípulos estavam na presença dele e eles foram forçados. Aqui diz que ele compeliu, forçou os discípulos a ir para o outro lado. Ou seja, talvez os discípulos estivessem naquele momento cheio de bênção, cheio de milagres e não queria sair daquele momento. A gente é assim também. Não quer sair na presença de Deus quando a gente está na presença do Espírito Santo ali. A gente está naquele meio. Só que na sua vida, meu irmão, não vai ser só bênçãos, não vai ser só maravilhas. Você vai passar por dificuldades e tempestades, assim como eles vão atravessar aqui. Talvez Jesus deixou eles passar por um momento para mais uma vez testar a fé deles. E aqui ele sobe ao monte para orar sozinho. Comunhão com Deus. Jesus, a todo momento, tinha comunhão com Deus. E a gente precisa ter na nossa vida essa comunhão com Deus também. A gente tem que ter essa comunhão com Deus. O nosso momento devocional. Aqui eu estou num lugar aqui onde a minha filha tira para poder fazer o devocional dela diário. E eu estou usando esse local aqui, claridade, o local é bom para poder gravar. Mas a gente precisa de um espaço assim. E eu faço meu devocional também, diariamente. Eu leio aqui a palavra também para estar trazendo para vocês. Isso também me ajuda muito. A gente precisa desse momento com Deus, diariamente. Vocês precisam disso. E Jesus ensinava isso, ele mesmo fazendo. E caindo à tarde, ou seja, ali no cair da tarde era por volta da primeira vigília, que começava às 6 horas, e ele foi até a quarta vigília, lá embaixo, onde diz a quarta vigília. Todo esse momento os discípulos já estavam sofrendo lá no mar, sendo açoitado pelo vento, que dá cerca de 9 horas, e todo esse momento Jesus estava orando. Orando no monte sozinho, orando ao Pai. Às vezes a gente fica 10 minutos orando, 5 minutos acha que é muito, 1 hora acha que é muito. Jesus ficou cerca de 9 horas ali orando. É o tempo que a Bíblia vem dizendo aqui, da primeira vigília até a quarta, até a quarta vigília. Dá um período de 3 em 3 horas, esse período todo dá umas 9 horas. Então ele ficou todo esse período, pelo menos esse período, orando. E todo esse período eles estavam sendo tentados lá no mar, estavam sendo açoitados no mar, passando por dificuldade. E Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. Jesus tem esse poder, mostra mais uma vez o poder dele, sobre a lei da física. E aqui eles ficam aterrados, ou seja, eles ficam aterrorizados, eles ficam surpresos por aquela situação que está acontecendo. Vê alguém praticamente aqui de noite, pelo horário, vindo sobre as águas, escuro, ventando, o tempo devia estar fechado, vem andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Aquilo que estava no mundo, no momento, no local, os romanos eram pessoas que acreditavam em vários deuses, né? Então, aquele paganismo da época trazia alguns problemas. Eles acreditavam em espíritos, acreditavam em muitas coisas. E isso estava contaminando a cabeça daqueles discípulos de Jesus, porque eles acreditavam em fantasma, querendo ou não. Eles trouxeram aquilo do mundo. E Jesus, vindo sobre as águas, eles gritam, é um fantasma. E gritam, ali eles gritam. A gente não pode, querido, deixar que as coisas do mundo nos contaminem. Deixar que as coisas do mundo, os ensinamentos do mundo, os erros do mundo contaminem a nossa cabeça. A gente não odeia o mundo. A gente não odeia outras religiões. A gente não odeia nada disso. A religião foi o homem que criou. Não foi Deus, não foi Cristo. Ele criou a igreja. Ele criou a igreja dele. E as religiões, essa divisão de religiões, fomos nós que criamos. Não foi Jesus que criou. Mas a gente se identifica com uma religião porque a gente se identifica com o que é pregado, com o que é falado baseado na palavra. É isso que diferencia. E aí quando diz que o crente, alguém não gosta do crente, na verdade a gente ama essas pessoas, porque Deus fala para a gente amar o próximo como nós mesmos. Isso quer dizer que quando a gente ama, a gente compara todo mundo na igualdade. E a gente não faz o que é errado para ele, porque a gente não quer para a gente. E quando a gente ama Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, quer dizer que a gente não vai amar outros deuses, a gente não vai amar, idolatrar mais nada. Essa é a verdade que próprio Jesus disse. E a gente ama essas pessoas. Então, a gente quer que essas pessoas saiam do caminho errado. E aqui a gente vê Pedro tendo essa iniciativa. Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir ter contigo. E ali ele pede a Jesus, que Jesus dê uma ordem.
ele solicita isso a Jesus, uma permissão. A gente precisa de fazer isso. Quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pedir essa permissão a Deus. A gente tem que orar a Deus e colocar isso na presença de Deus para ver se aquilo que a gente quer realmente é o certo para a nossa vida. A gente precisa de uma orientação. Pedro aqui pediu uma orientação para aquilo que ele iria fazer. E ele sai daquele barco. E assim você também tem que fazer. Sair do barco que está te prendendo em algo que não é para você estar. Sair daquele lugar onde talvez esteja sendo contaminada a sua cabeça. Mudar o pensamento daquelas pessoas. Sair desse ambiente. Quando eu falo ambiente, eu não falo local físico. Eu falo do local mental. Sair daquele ambiente que está contaminando a sua cabeça. Sair daquelas influências. Você tem que mudar o ambiente. Você tem que ser luz na escuridão. E não deixar que a escuridão apague sua luz. A sua vida tem que ser assim, pautada nas coisas de Deus. E aqui a gente vê que ele sai do barco. Ele sai daquele local que está prendendo. Talvez tenha algo na sua vida te prendendo, você precisa de mudar, você fizer as mesmas coisas, você vai continuar com os mesmos resultados na sua vida, você tem que mudar a sua atitude para você ter um resultado diferente. E aqui ele sai e caminha, pois Jesus diz, vem, Jesus ordenou ele, e aqui ele sai e caminha. A gente vê que ele vai em direção a Jesus, só que reparando na força do vento, ele começa a submergir. Mas só que a palavra diz que ele grita naquele momento, ele dá um grito. Jesus, eu acredito que ele grita alto. Só que a palavra também diz que Jesus, estendendo a mão, o tira das águas. Ele caminhou do barco até Jesus, querido. Ele caminhou todo aquele percurso. E quando ele estava chegando perto de Jesus, ele tirou o foco de Jesus, prestou atenção no vento, na região, no lugar onde ele estava e começou a afundar. Talvez você esteja chegando perto do seu milagre, ali, a ponto de pôr a mão no seu milagre, e você desiste por algum motivo. Você presta atenção nas coisas do mundo. Você tira o foco de Jesus e você perde o seu milagre, porque você não está tendo resiliência naquilo que você está fazendo. Vá até o final. Não interessa o que você esteja passando, aqui ele estava passando por todas as dificuldades, mas ele estava caminhando sobre as águas. E se Deus faz isso com Pedro, ele faz contigo. E se você não for caminhar sobre as águas, ele vai abrir o mar na sua frente, como fez lá em Êxodo em Moisés. Ele vai fazer você ou andar ou abrir o mar. Ele vai fazer uma situação que você vai passar por aquilo, não interessa como, mas você vai chegar no seu objetivo. Eu creio em nome de Jesus. Não tire o foco de Cristo. Tenha o foco em Cristo. E aqui a gente vê que Cristo estendeu a mão, ou seja, ele estava do lado dele. E ele gritou. A gente se sente assim quando está passando por uma dificuldade, a gente quer gritar, Jesus, Jesus. E basta apenas pôr o joelho no chão, adorar, se humilhar na presença de Deus e falar com Ele. Não precisa de gritar. Sabe? Você está sendo ouvido por Deus nesse momento. Então tenha a certeza. Deixa eu só verificar se está gravando, né? Que às vezes pode apagar, pode desligar aqui o microfone, mas você tem que ter essa certeza. Deus está com você nesse momento, sabe? Te guiando nessa dificuldade que você está atravessando. E fecha aqui que ele estendeu a mão e ele pergunta, homem de pequena fé, por que duvidastes? Não duvide do poder de Deus. Não duvide da presença de Jesus Cristo na sua vida. Não duvide do poder do Espírito Santo sobre sua vida. Clame sempre por ele. E aqui quando ele entra no barco, aquela situação, ela acaba. Aquela situação, ela termina. E ali eles se prostram e adoram Jesus, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Reconheça a presença de Deus na sua vida. Reconheça que o Espírito Santo está tocando a sua vida. E que realmente ele tem o poder de fazer milagres na sua vida, assim como fez na de Pedro. Saia desse barco que você está nesse momento. Tire os focos da sua vida, das coisas do mundo e foque em Cristo. E você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus. Eu oro para que Deus, nesse momento, esteja sobre sua vida, abençoando a sua vida, te livrando, Pai, de todas as armadilhas do inimigo, saindo de todas as pedras de tropeço, passando por todas as dificuldades, quebrando todos os grilhões, quebrando todas as amarras, arrebentando todas as correntes que estão te prendendo nas coisas ruins desse mundo, meu Pai. Que o Senhor venha sobre a vida de todas essas pessoas nesse momento que estão ouvindo
ouvindo e escutando esses vídeos, Pai. Que o Senhor seja, por meio de mim, bênçãos na vida dessas pessoas, Pai. Que o vídeo venha a impactar na vida de todos, que o Senhor venha a curar, que o Senhor venha a libertar, que o Senhor venha, Pai, a reconstruir casamentos, que o Senhor venha, Pai, a tirar as pessoas do caminho errado, que o Senhor seja, Pai, luz em meio a essas pessoas, Pai, que o Senhor seja estrado no pé dessas pessoas, Pai. E que a palavra seja uma semente frutífera, que o Senhor venha sobre eles, Pai, como uma espada de dois gumes, Pai, rebentando tudo e rasgando tudo e entrando, Pai, no coração, separando juntas e medula, Pai, separando alma e espírito, Pai, fazendo com que a semente do Senhor seja enraizada, Pai, no coração de cada um deles, Pai, e que a presença do Senhor seja constante, não só hoje, mas sempre, e frutifique, Pai, na vida de cada um. Tire, Pai, a presença do maligno, livra, Pai, cada um daqui desse momento que está ouvindo, Pai, esse vídeo, no momento que venha estar escutando esse vídeo, Pai, livra ela de todo o mal, Pai. E faça com que a presença do Espírito Santo, meu Deus, seja algo constante na vida de todos. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, amém e amém. E querido, não se esqueça, tenha fé, pois Deus está no controle. Deus está contigo. Um forte abraço e até a próxima.